representante, professor Rafael do Siena Perini, que vai nos brindar aqui com a sua apresentação, como a academia pode contribuir em um momento crítico, como o que vivemos agora em maio de 2024. O professor Rafael possui graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, MBA em Marketing e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Administração de Empresas pela URGS e o doutorado em Administração aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente, o Rafael é professor da graduação e pós-graduação da URGS e também é pesquisador no City Living Lab, que é a instituição aqui que também vai estar sendo apresentada aqui na nosso research. Então, bem-vindo, professor Rafael, e boa apresentação. Muito bem. Então, primeiramente, bom dia a todos e todas, né? Agradecer a oportunidade, professor, de poder estar aqui divulgando um trabalho do grupo de pesquisa, que é o City Living Lab, que a gente iniciou. Agora a gente teve nos provocamos, logo que começaram a acontecer os eventos no início de maio, uma provocação interna no grupo, uma discussão muito forte numa manhã de sábado, discutindo o que poderíamos fazer como um grupo de estudos que trabalha com cidades, né, com comportamento e a gestão de cidades, né, e nessa discussão surgiram algumas ideias, né, do que a gente poderia fazer, e uma delas eu vou apresentar hoje, né. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação do histórico do City Living Lab, que é esse grupo de pesquisa, né, que a gente participa, né, que a gente está desde 2019, 20, né, o grupo, mas as pesquisas que são conectadas ao grupo já vêm de muito antes, como eu vou passar com o histórico de vocês. Depois eu vou apresentar, então, esse projeto que surgiu dessa provocação interna, de como a gente poderia, como grupo de pesquisa, fazer algo, né, para auxiliar as cidades e os municípios que estavam sendo atingidos e prepará-los melhor, né? Trabalhar, que é o que a gente trabalha muito, né? O nosso grupo trabalha muito questão de indicadores, de dados sociais, ambientais, econômicos, né? E para levar para uma plataforma, depois apresentou com os próximos passos que a gente efetivamente já evoluiu nesse sentido, né? Então, um breve histórico do City Living Lab, né, de uma linha do tempo aqui. Em 2016, a gente começa com a professora Ana Fachinelli, né? Agradeço também a oportunidade ela de me colocar aqui também conversando com vocês. A professora Ana Fachinelli é a coordenadora do grupo, que é composto por professores do PPGA, que é a professora Ana Fachinelli, a Cíntia, o professor Daniel, notária, Cíntia Giacomelli, e mestrandos, doutorandos, bolsistas, né, que trabalham também no grupo, e também membros externos que a gente tem agregado, tem vindo trabalhar muito conosco, inclusive de outras instituições, outras áreas, né. Então, em 2016, a professora Ana sempre trabalhou com a questão das cidades, né, do sistema de capitais, que é uma teoria de desenvolvimento baseado em conhecimento, né, que elenca, então, o sistema de capitais, que é uma forma de tu medir também, já anteriormente, como é que é o desempenho de cidades, como é que a cidade se apresenta. Então, em 2016 começa com isso, 2017 também, no contexto do valor local Vale dos Vinhedos, a gente tem aqui a Adriele também, que trabalhou a temática da tese dela, faz parte do grupo do CIT também, voltado ao sistema de capitais, desenvolvimento baseado em conhecimento. A gente trabalha também a plataforma de sistema de capitais em 2018, onde a gente começou a elencar indicadores conectados ao sistema de capitais e a gerenciamento de cidades e regiões. Em 2019, então, também trabalhando no sistema de capitais. Em 2019 também tivemos em Florianópolis o evento do KCWS, que é o Knowledge Cities World Summit, que é um evento internacional que a gente organiza, né, anualmente. Então, a gente já teve 3 do Brasil, primeiro em Bento, segundo em Florianópolis, terceiro organizado pela Universidade de Caxias do Sul, que trabalha essa questão da evolução de cidades, né, do desenvolvimento das cidades. Então, em 2019 tivemos esse evento. Também tivemos uma parceria com a Austrália, com o professor Tan Edith Winkler, que é um professor que é membro desse WCI, que é o World Capital Institute, que é o Instituto Internacional de Gestão do Conhecimento, que a professora Ana também faz parte, e o CIT, consequentemente, faz parte.
Criamos, então, em 2019 também, algumas escalas, que é uma das atividades que o grupo trabalha, criando escalas de avaliação de cidades. Então, a gente teve, em 2019, a escala da City Life Set, que é a satisfação do cidadão com a sua vida na cidade. Então, foi a criação de uma escala. O Observatório de Cidades também foi apresentado na Câmara dos Deputados, em 2019. Em 2020, tivemos um estudo internacional conectando ISO e ODS. 2021... Aí, em 2020 também tivemos aí a criação do City Living Lab. Então, até aí eram estudos que eram dispersos, e em 2020 foi criado, então, o conceito e a ideia do laboratório de cidades, né, um laboratório vivo de cidades, que seria o City Living Lab, que agruparia, então, todas essas pesquisas e esses trabalhos. Né? Então, 2021, aí sim, o terceiro KCWS, organizado pela universidade, que aconteceu online. Em 2021 também tivemos o projeto Cored, que foi um projeto que o City Living Lab entrou como desenvolvedor do projeto de observatório de cidades para o Cored. Então, foi desenvolvido com fomento do governo do estado. Em 2021 também iniciamos alguns projetos internos, em parceria com entidades da sociedade civil. Uma delas foi o Mob Caxias, então foi o projeto do perfil socioeconômico de Caxias do Sul. Criamos, então, mais uma escala em 2021, com a escala de mobilidade e aperfeiçoando a escala de satisfação do cidadão com a vida na cidade. E em 2021 também conseguimos, então, elaborar um acordo de cooperação entre a Universidade de Caxias do Sul e a Prefeitura de Caxias. O professor Juliano participou da elaboração desse acordo. Então, que a gente entrou na prefeitura como City Living Lab, organizando, então, trazendo essa cultura de dados e de gestão de dados dentro da prefeitura, inserindo criando, né, sendo o embrião do escritório de dados que foi efetivado agora, nos últimos meses, aí foi efetivado o escritório de dados da prefeitura de Caxias do Sul. Em 2022 foi assinado o contrato com a FAMURS. Em 2022 também esse projeto da Prefeitura de Caxias do Sul foi premiado como projeto, um evento de cidades inteligentes em São Paulo, então fomos lá receber a premiação como projeto. E em 2022 também, juntamente com a Austrália, criamos um relatório comparando as capitais do Brasil e o nível de inteligência dessas capitais, e Porto Alegre, todas as cidades aqui das capitais. Foi publicado esse documento, um livro, né? Em 2022, entramos também, novamente, num outro edital do Inova RS, que está em fase de finalização, que é um projeto que a ideia é monitoramento remoto, via sensores, com 6 cidades aqui da região, da Serra, que vão monitorar, então, qualidade do ar, iluminação, que são é um projeto embrionário que pode se tornar, né, uma forma de aplicar em cidades inteligentes a questão do sensoriamento remoto. Depois, em 2023, estamos participando, tá, como Smart Campus, que é uma ideia da Universidade de Caxias do Sul também aplicar os seus conceitos como campus inteligente. Também, aí em 2023, tivemos a submissão na PCN, o grupo organizou e participou, vários professores estão aqui também, da estruturação de da PCN para o mestrado em cidades sustentáveis e inteligentes e sustentáveis. Também em 2023, a professora Ana Fachinelli submeteu o projeto para o CNPq Universal, que ela inclusive ela não está aqui hoje em função desse projeto, ela está em Siena, na Itália, estudando essa questão da descarbonização, sendo que Siena foi uma das primeiras regiões da Itália a ser considerada como uma região carbono neutro. Então, ela foi buscar esse know-how, essa expertise da região para trazer para os nossos grupos de pesquisa também. O MBA em Cidades, que está em andamento, está com a primeira turma aí, que está em andamento, também é oriundo desse grupo de pesquisa, das pesquisas realizadas, professores também, o professor Juliano, eu também mando aula lá, nesses cursos, nesse MBA. O segundo perfil socioeconômico da cidade de Caxias do Sul também foi elaborado em 2023. Em 2024, agora estamos com o projeto AgroCity, o novo projeto do Inova RS, que foi aprovado, em torno de R$1 milhão, acho que é de subvenção de investimento. Vamos criar, então, tecnologias também para monitoramento remoto, via sensoriamento da área da agricultura urbana. Então, isso está sendo em elaboração já, iniciou esse projeto.
Também esse ano, agora em 2024, foi fechado um acordo de cooperação com a Universidade de Westminster. Temos um colega doutorando que está com o seu sanduíche sendo realizado na Inglaterra, que é o Vinícius Ribeiro. Tivemos, então, vamos fazer agora, está em fase de organização, uma missão para Westminster, em Londres, agora final do ano, em novembro. Agora, em 2024, também, conectado ao grupo de pesquisa, as pesquisas realizadas, oriundo também na finalização da minha tese, em 2023, submeti o projeto foi aprovado pela FAPERS como recém-doutor, e, paralelo a isso, entrei com o processo de pós-doutorado, agora aqui na Universidade de Caxias do Sul, estudando o perfil de cidades, né, cidades industriais para a cidade do conhecimento. E agora, então, o que eu vim falar hoje, né, tem mais metade do tempo aí, sobre o projeto, né, que é esse projeto Cidades Resilientes, que foi provocado, então, nesse momento crítico que passamos todos aqui no início de maio, né. Então, nós, como grupo de pesquisa, ficamos muito incomodados com a situação, porque o que nós podemos fazer, né, o que a academia pode fazer num momento como esse, né. Então, nós, como trabalhamos com conhecimento, com dados, com informações, buscamos, então, no nosso expertise, o que a gente poderia oferecer para as cidades, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje. Então, decidimos que a gente poderia trabalhar em 3 frentes, né, nesse momento. Então, seria uma questão de uma pesquisa, capacitação e plataforma. Isso é o que a gente tem expertise, né? Pesquisa, que é o que a gente tem feito nos últimos 5 anos, né? Capacitação, temos vários professores, instrutores, né, que trabalham nessa área de capacitação. E plataforma, que é a questão de dados, que é o que a gente tem feito bastante, né, prestando esse serviço com análise de dados, indicadores, na área de cidades. Então, cidades resilientes é aquilo, a gente buscar, de alguma forma, auxiliar essas cidades, né, a se prepararem, ou estarem preparadas, ou reagirem a situações como a gente sofreu nesse último mês, né? Então, a gente buscou, a partir disso, criar alguma forma, alguma coisa que a gente pudesse contribuir com as cidades para que elas pudessem estar mais preparados e pudessem reagir melhor a esses momentos. Nesse sentido, a gente buscou, então, em alguns documentos, como pesquisa, né, documentos orientativos, que são já padronizados, estão já validados, consolidados como instrumentos de referência para pesquisa, que são a MCR 2030, que é Construindo Cidades Resilientes, né, que é um documento da ONU que traz indicadores e diretrizes sobre cidades resilientes, o que a gente pode utilizar, como a gente pode trabalhar. A norma brasileira, que a gente já vem trabalhando ela desde o seu lançamento, 2020, onde ela foi lançada, e antes dela, a norma 37122 de cidades inteligentes, e antes dela, a norma 37120 de cidades sustentáveis, né? Então, essas 3 normas são as normas que embasam a grande parte dos nossos trabalhos de pesquisa dentro do grupo. E da OCDE, né, o OSD, que são indicadores também de como as cidades podem se tornar cidades resilientes. Também alguns documentos que a gente trabalha são documentos nacionais já consolidados pelo governo, por pesquisas já realizadas, que é o Como Construir Cidades Mais Resilientes e o Plano Nacional de Adaptação de Mudança do Clima. Nesse sentido, a gente criou, então, a gente buscou algumas dimensões que podem ser como a gente vai fazer, né, que áreas seriam tratadas. Então, a gente tem várias aqui, né, da social, habitação, resíduos, que esses indicadores e essas normas acabam fornecendo. Nesse sentido, elencamos, então, um plano de trabalho que teria 2 fases. Na primeira fase, algumas questões binárias que a gente pergunta para os municípios, se eles têm ou não têm alguma ação, se eles têm ou não têm algum projeto, se eles têm ou não têm, né, que assim e não, possui, atende, ou não possui, ou possui, não atende, possui, mas não atende a necessidade. E uma fase 2, numa questão escalar, a gente sabe que indicadores não é uma cultura ainda muito presente na gestão pública, então é muito difícil, então a gente procurou criar uma escala em que a percepção do gestor que está ali respondendo pudesse responder com uma escala de vocês têm isso, estamos a 20%, 30%, 50%, para a gente ter uma ideia de como está esse município de acordo com esses indicadores. Que são, né,
indicador, eu não vou passar todos eles, aqui só alguns exemplos, né, que são os indicadores que fazem parte, então, dessas perguntas. Isso aqui todas são perguntas que a gente fez, a gente transformou esses indicadores dessas 3 grandes normas que a gente usa como indicadores para perguntar como é que está, o município possui políticas públicas de mudanças climáticas, o Código de Obras contempla construções de áreas de encostas, e os respondentes, as secretarias, os responsáveis, respondem sim, não, ou sim, está em 30%, 60%, nesse sentido. E nisso a gente tem vários indicadores institucionais, né, tem todos eles, tem os indicadores de infraestrutura, que é a questão de drenagem de águas, né, de se tem ou não tem, não é uma análise técnica, nesse momento é um mapeamento, né, para uma pergunta para os gestores ou para os técnicos das prefeituras se tem projeto nesse sentido ou se não tem nesse sentido, que depois, claro, a gente tem toda a expertise do professor Juliano vai apresentar do ISAM, que seria uma segunda etapa, né, que a UXPA oferece, né, de projetos, planos, nesse sentido de trabalhar com melhorar esses indicadores de infraestrutura, né. Na área ambiental também alguns indicadores, econômica, porque a resiliência também a gente sabe que ela impacta não somente na área ambiental, mas também econômica, educação, saúde, segurança. Então a resiliência ela é maior. Claro, o evento climático foi realmente o que impactou mais nesse sentido, nesse momento. Mas a resiliência de uma cidade ela não está vinculada somente ao impacto ambiental. A gente pode ter, o próprio caso que eu estudei, Detroit, a cidade que quebrou, falência com o município, ela teve que ser resiliente economicamente para se reposicionar e continuar, né, como uma cidade. Então, a resiliência ela é mais ampla do que exclusivamente a questão ambiental, mas aqui estão vários indicadores que a gente está trabalhando, perguntando. Então, aqui, saúde, segurança, telecomunicações, transportes, então são agora não me lembro como é que ficou a última filtragem, mas em torno de 140 indicadores que esses gestores municipais, sim e não, e quantos por cento, para a gente ter um mapa inicial. Que é mais ou menos nesse sentido. Então, o pesquisador, o profissional da prefeitura entra no sistema, plano municipal de redução de risco. Possui, não sabemos, em análise. Então, uma análise um mapeamento bem básico, inicial, rápido, para poder, no segundo momento, identificar quais são os projetos e programas que essa prefeitura precisa aprimorar nesse sentido, né? Então, esse aqui é a cara dele. Então, a gente tem aqui as perguntas todas, como é que está o desenvolvimento, quantos por cento tem. Então, tem todos os, né, ou se não, aqui é a segunda fase, essa aqui é sim e não, né, é uma questão mais binária. Esse outro tipo de pergunta é o programa de auxílio financeiro temporário destinado aos cidadãos afetados por desastre. Possui atendimento totalmente? Não possui? Possui. Então, nesse sentido, é o mapeamento que a gente propôs como grupo de pesquisa, né, como academia. O indicador, então, de percentual, ele tem aqui, né, percentual do território com superfície permeável, 50%, 90%, 30%, 50%. Como eu disse, é um mapeamento inicial. Não tem uma análise técnica detalhada nesse primeiro momento, é uma percepção de como os técnicos sabem e conhecem o seu objeto, que é a sua prefeitura, né? O que eles têm. Então, quanto aos ODS, né, que a gente fala sobre no Research Talks, a gente sempre tem essa conexão. A seleção de ODS, no meu caso, aqui ficou muito complicada de fazer, porque em função de ser uma questão muito abrangente, ela atende praticamente todos os ODS, né? E o grupo de pesquisa City Living Lab, a base dele de pesquisa são os ODS. A gente iniciou antes das normas 37, 120, 22 e 23. A gente tem como base também de pesquisa os indicadores dos ODS da ISO, né? A plataforma que vai ser desenvolvida, então, a partir desses dados, a ideia é entregar para as cidades, né, uma plataforma que eles consigam enxergar como eles estão nessas dimensões, como é que essa plataforma já está em fase final de desenvolvimento, a gente está usando a tecnologia da Power BI para fazer essa demonstração, que ainda, então, a plataforma parte disso, né, define os indicadores, foi o que a gente já fez, a coleta de indicadores, que é o que está em fase final, primeiramente na Prefeitura de Caxias do Sul, a gente já está com mais 2 prefeituras que vão trabalhar conosco, a Prefeitura de Bento e a Prefeitura de Santa Teresa, nessa fase de coleta de indicadores, e aí sim, a partir de ter os dados coletados, criar então essa plataforma no Power BI para apresentar para o município como que ele está.
Outra frente que a gente está avançando é na pesquisa, que está andando também em paralelo, que é quem está coordenando nesse sentido essa pesquisa, a professora Vanessa Roveda, da comunicação, que é uma pesquisa, então, para a gente aprender o que a gente aprendeu com essas questões todas iniciais aqui que a gente sofreu na nossa cidade, né? Então, quais foram os aprendizados adquiridos? Então, é uma pesquisa qualitativa, com vários gestores, né, que participaram desse comitê de crise, que participaram das ações, bombeiros, policiais, representantes da Defesa Civil. Então, uma conversa que está sendo feita com essas pessoas para buscar, né, entrevistando eles, que enfrentaram a crise e coletar as percepções da população. No segundo momento, também, trabalhar com voluntários, como é que foi, a população em geral, como é que entendeu o que a gente aprendeu, né, o que a gente pode aprender. Então, a gente vai coletar os dados, atores-chave, seleção dos municípios. Então, esse é o processo que a gente vai depois apresentar, analisar os dados, apresentar os resultados, e aí sim, ter talvez aí um checklist, um manual, ou alguma forma que os municípios possam entender de adotar como uma forma para as próximas crises, que infelizmente sabemos que irão acontecer, né? Teremos novos eventos climáticos, provavelmente com mais frequência e talvez maior intensidade que tivemos nesse último período, mas então para estarmos mais preparados e servir para outras cidades também entenderem, né, como poderiam estar mais preparadas. As áreas do conhecimento que fazem parte, então o grupo do CIT nessas pesquisas são bastante heterogêneo, né? A gente tem professores e alunos e pesquisadores das ciências sociais, da área da artes e arquitetura, engenharia, exatas. Então temos vários cursos que fazem parte e que isso dá uma riqueza muito grande nos trabalhos que a gente tem feito por essa heterogeneidade também de pesquisadores e professores e alunos, né? Os próximos passos, então, onde a gente está como grupo de pesquisa, então isso a gente fazendo em Caxias, né, que é o piloto que a gente iniciou, acho que faz um mês mais ou menos, que já concluímos com os conjuntos de indicadores, já validamos esses indicadores com a prefeitura, com os gestores, com os técnicos. Estamos terminando a coleta, essa é uma fase bastante complicada, quem trabalha com dados aqui, a gente está com o pessoal do exame aqui, que sabe buscar indicadores de prefeituras nem sempre é uma tarefa muito simples, então a gente está nessa busca agora nessa mineração de indicadores e dados dentro das prefeituras, contando com a contribuição de todas as secretarias, né, para nos auxiliar nesse sentido. Agora estamos também já, com os indicadores que temos, já estamos fazendo uma análise desses dados, desses resultados, o que está acontecendo, e para o próximo mês, aí, acredito que mais 30 dias, apresentarmos então esse relatório de resiliência da cidade de Caxias do Sul. Já estamos iniciando o trabalho com Santa Teresa e com Bento Gonçalves também, nesse mesmo padrão de desenvolvimento. E a pesquisa, né, que está em andamento, né, a gente já está com algumas entrevistas já realizadas, algumas entrevistas em andamento, agendadas, para poder também, em máximo de 3 meses, a gente está podendo ter algum resultado com os aprendizados que a gente teve neste momento. Então, eu agradeço, né, a oportunidade, professor, de estar podendo falar, um pouco rápido, mas é o que a gente tinha, foi exatamente essa proposta de poder, de alguma forma, a academia contribuir para, de alguma forma mais prática, como as cidades poderiam estar reagindo melhor futuramente a esses eventos que possivelmente serão mais frequentes e com maior intensidade. Obrigado a todos, obrigado, professor, pela oportunidade.